Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. É muito bom ter sua companhia de volta nesse vídeo onde a gente vai abordar o segundo tópico do nosso treinamento sobre o modelo para a governança da plataforma ServiceNow. E nesse segundo tópico a gente vai falar sobre o que é a governança e por que devemos nos preocupar com isso, né? Vamos dialogar um pouco sobre esse conceito que é a base do nosso treinamento. Eu inclusive uso essa imagem das pedrinhas empilhadas porque a governança ela fala muito sobre equilíbrio. E vamos já pegar a definição de governança corporativa, que é uma definição que faz parte de um documento chamado Código das Melhores Práticas para a Governança Corporativa, que é um documento publicado por uma organização chamada IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E para simplificar, eu vou quebrar essa definição em duas partes. Então ele diz o seguinte, que governança corporativa é o quê? É um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas. E aqui é importante a gente frisar que dentro dessas estruturas nós temos os recursos de tecnologia. Afinal, tudo envolve dados, tudo envolve informação, tudo envolve digitalização através dos sistemas, através dos recursos que a TI disponibiliza. E por quê? Né? Para que serve a governança corporativa? Ela serve para gerar valor sustentável para a organização, para os seus sócios e para a sociedade em geral. Então esse é um ponto importante, porque a governança corporativa ela não contempla somente acionista da empresa, ela não contempla somente administradores, pessoas que administram a empresa, ela contempla a sociedade em geral, além, obviamente, dos sócios, além, obviamente, toda a estrutura administrativa da empresa. Então a gente vê que a governança corporativa, e aí, para quem estuda o assunto, né, acompanha a evolução dessas definições, né, a governança corporativa ela evoluiu muito nos últimos anos. Né, ela expandiu o foco ali do que era otimização de valor econômico, exclusivamente para quem era sócio da empresa, para quem é sócio da empresa, para realmente objetivando, né, uma geração de valor compartilhado entre os sócios e demais partes interessadas. Então essa perspectiva contemporânea, essa perspectiva mais recente, ela reconhece essa interdependência entre as organizações e as realidades econômica, social, ambiental, em que essa organização está inserida. Então a empresa ela não pode ignorar, ela tem ali a sua fábrica, ela tem a sua sede instalada em determinado local, em determinado país, ela não pode ignorar a realidade daquele local que ela está inserida. Ela tem que pensar ali no valor que ela vai poder gerar para aquela sociedade como um todo, para aquele país, para aquela cidade, para aquele bairro. Então a governança corporativa ela contempla isso, não é somente gerar valor para o sócio da empresa. E é interessante que quando a gente fala da evolução dessa definição, né, hoje esse código das melhores práticas da governança corporativa está na 6ª edição. E ela foi publicada em agosto do ano passado, então é bem recente, né? E essa definição ela passa cada vez mais, né, como eu citei agora há pouco, a contemplar não somente gerar valor econômico para quem está ali dirigindo a empresa, para quem é sócio da empresa, mas é gerar valor, né, para também a sociedade, né, as pessoas, né, a sociedade que é impactada ali por aquela empresa. E como que isso acontece? Isso acontece através de 5 princípios que compõem esse código das melhores práticas da governança corporativa. Começando pela integridade. Então a integridade dentro do código das melhores práticas da governança corporativa fala sobre essa cultura ética, fala sobre evitar conflito de interesse, né, fala sobre esse cuidado, né, com as partes interessadas, com a sociedade, com o meio ambiente. Então é pensar realmente no todo, é pensar de maneira holística, não é pensar somente naquele público que é o público que está ali, né, investindo, né, e ganhando dinheiro com a empresa. Então é um olhar que vai muito além do financeiro. Então a integridade ela realmente pensa ali na sociedade como um todo, né? Pensa em todas as partes interessadas, né? Cuidando com essa questão do conflito de interesse. Então, eu vou fazer um investimento aqui, né, que eu vou economizar, mas eu vou poluir a água, né? Então, é algo que isso fere, né, o princípio de integridade, né, do Código das Melhores Práticas da Governança Corporativa. Um outro princípio que compõe esse Código das Melhores Práticas que é a transparência. E a transparência diz respeito a quê? A disponibilizar as informações, sejam informações boas ou ruins, para todas as partes interessadas.
né, e informação que não pode se restringir somente ao desempenho econômico-financeiro, mas também, né, abordando, né, toda essa a parte dos fatores ambientais, sociais, de governança da empresa, realmente promover a transparência de uma maneira ampla para as pessoas que podem desejar buscar ali aquelas informações, independentemente se é informação boa ou ruim. Então é um outro cuidado importante. A empresa ela deu prejuízo, então vamos dar uma ajustada aqui na informação para... Não, a informação ela tem que ser apresentada como ela é, seja informação boa ou ruim. Né, e, novamente, né, não se restringindo somente às informações financeiras, mas informações de uma maneira geral da empresa, impacto ambiental, o que ela tem feito dentro daquela comunidade que ela está inserida, o que ela não tem feito. Né, então é um ponto importante que compõe aqui a transparência, que o meu público-alvo não é somente o sócio da empresa, né, mas é ali toda a sociedade, né, que é impactada por ela. O terceiro princípio que compõe o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa é a equidade. Né? Equidade diz respeito a tratar todos os sócios e demais partes interessadas de uma maneira justa. Né? Não é porque aquele sócio, aquela sócia da empresa tem ali algumas ações, né, que eu não vou passar informação, né, eu vou desconsiderar esse sócio. Não, eu tenho que tratar de maneira justa, né, de maneira equalitária, né, independentemente aqui de ser um sócio que tem 5% da empresa e aquela pessoa, né, que faz o investimento ali, né, compra algumas ações da empresa. Né? Então todos os sócios eles devem ser tratados, né, de maneira justa, né, considerando, né, obviamente, todos os direitos, deveres que essas pessoas têm, né, independentemente, né, ali do nível de participação, né, ali daquela pessoa dentro da companhia. O quarto princípio, né, que também é super importante, que é o accountability, né, essa responsabilização, né, que é ali dentro do grupo, né, que está ali dirigindo a empresa, né, fazer isso de maneira diligente, né, de maneira pensando realmente em gerar um valor que é sustentável no longo prazo. Então esse é um ponto importantíssimo, porque enquanto administrador da empresa eu posso tomar decisões ali que vão simplesmente impactar no meu bônus, né, ali no final daquele ano. Mas eu não posso tomar decisões desse tipo, eu preciso tomar decisões pensando que o quanto, né, que isso vai ajudar no crescimento sustentável da empresa, porque eu vou assumir a responsabilidade pelas consequências dos meus atos e omissões. Então isso é o accountability, isso é a responsabilização, porque eu vou prestar contas da minha atuação diante de um conselho da empresa e, obviamente, dependendo, né, das ações que eu tomar, diante da justiça. Né? Então, esse accountability é um princípio bem importante dentro aqui dos princípios da governança corporativa que compõem o Código de Melhores Práticas disponibilizado pelo IBGC. E temos, por último, o quinto princípio, que é a sustentabilidade, que é zelar pela viabilidade econômico-financeira da organização. Né, pensando na interdependência que eu citei antes. Então a organização não está aqui isolada, ela está dentro, ela tem um impacto ambiental, ela tem um impacto dentro de uma sociedade, né, dentro da comunidade que ela está inserida, dentro do país que ela está inserida. Então eu preciso pensar na sustentabilidade olhando para esse todo, não somente pensar ali na grana, mas quando eu falo dessa viabilidade econômico-financeira, né, olhando para todas essas partes. Então isso é a sustentabilidade. Então esses 5 princípios é a maneira como a gente consegue, né, viabilizar, né, praticar a governança corporativa, pensar no modelo de governança corporativa, né, olhando para esses 5 princípios que estão disponíveis dentro desse manual Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. E aí uma coisa importante, né, quando a gente olha para tudo isso, é que esses princípios, essas boas práticas dentro da organização devem alcançar todas as áreas da empresa, né? Toda a organização, inclusive a TI. Então, a minha atuação dentro da TI, eu preciso estar atuando dentro desses 5 princípios. Né? Por mais que eu não estou pensando, poxa, eu estou atuando dentro dos 5 princípios do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, mas no meu alcance, né, dentro da minha atuação na empresa, eu tenho, por exemplo, um código de ética.
Então, que é um código de ética, que dependendo da empresa que você trabalha, certamente você teve que assinar, né, talvez num sistema, que você recebeu um documento, assinou digitalmente, um documento que você assinou no papel. Então, de certa maneira, você já está tendo contato com esses princípios. Por mais que não seja, pô, isso aqui faz parte do código das melhores práticas, a empresa está observando. Sim, ela está observando, por mais que eu não tenha essa consciência, quando eu tenho contato ali com materiais que diz respeito a código de ética, código de conduta, até mesmo ações. Né? Então, eu estou participando de um programa de voluntariado. Então, tudo isso compõe a empresa que ela está buscando uma boa governança corporativa. Né? Ela está buscando, né, observar ali os princípios. E às vezes a empresa ela pode não estar necessariamente olhando ali, ipsis literis, o código, mas é porque essas práticas, elas realmente, quando a empresa está pensando numa boa gestão, ela fatalmente vai estar conectada com esses princípios, por mais que ela não esteja olhando ali ipsis literis para todos eles. Então não, não dá para falar coisa do senso comum, porque o que é o senso comum, né? Mas são coisas que, quando a gente pensa em boas práticas, elas são muito conectadas, né? Boas práticas de gestão, boas práticas de administração. Então, de uma maneira bem simples, eles trazem esses 5 princípios, né, que devem sim alcançar toda a organização, inclusive a TI. E todo essas informações elas estão disponíveis nesse documento que eu citei, né, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, é um documento que é disponível para download gratuito, né, então é um documento bem interessante para você que quiser entender um pouco mais desse assunto. Eu vou compartilhar o link e aí você pode ficar à vontade para fazer download e explorar esse material, né, e conhecer mais sobre o que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é uma das, talvez a principal, né, organização, né, que fala sobre esse tema, né, aqui no Brasil, né, então o que eles propõem com relação à governança corporativa. Mas até evoluindo um pouco mais nisso, é interessante, assim, essa parada é tão importante que a Ibovespa, na época, lançou lá em 2000, né, o Novo Mercado, que era um segmento que agregava, que é um segmento que agrega, ainda existe no Novo Mercado, as empresas que adotam as melhores práticas de governança. Né? Então, no que diz respeito a critérios de transparência, desempenho financeiro, né, proteção aos acionistas, aos investidores, então aquela coisa da equidade, né? Não é porque eu sou um acionista minoritário que a empresa vai me desconsiderar, não. Então, quando a empresa pensa em tudo isso, ela tem aí grandes chances de ser listada dentro desse novo mercado, que é essa listagem que a B3, né, que a Ibovespa na época fez, né, para poder mostrar quais são as empresas que têm boas práticas, né, um alto nível de governança corporativa. Então, uma das formas que a gente tem para conhecer a estrutura de governança da empresa, se você quiser ver da sua empresa, caso você não conheça ainda, se você entrar no site de relações de investidores, né, então imaginando, né, que a empresa tenha capital aberto, você tem ali um pouco você vê a prática dessas coisas que eu citei aqui. Né? Então, a pensar a governança corporativa, a estrutura de governança. Então, se você olhar esse código das melhores práticas da governança corporativa, você vai ver ali os princípios, né? E ele traz mais detalhes, né? Por exemplo, essa composição da estrutura da empresa. Então, você consegue ver na prática isso olhando o site de relações com investidores da sua empresa, ou de alguma empresa que você conheça, né, que sabe que tem capital aberto, né, tem ações listadas na bolsa. Então você vai lá no site da empresa.com ou .com.br/RI ou /investidores ou /relações com investidores, você vai ter todos esses detalhes. Somente como um exemplo, eu vou mostrar da empresa, né, embora não tenha capital aberto aqui no Brasil, mas essa preocupação com governança é global, então tem todo um histórico disso, a gente não vai se aprofundar no nosso escopo aqui, mas é global. Então, por esse motivo, a gente tem, por exemplo, a ServiceNow, tem o seu site de relações com investidores e tem aqui, por exemplo, a parte de governança. Então, obviamente, a ServiceNow não está olhando para o código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC, mas ela está olhando para práticas que são globais, práticas americanas, né, que a empresa tem no sede nos Estados Unidos, e, obviamente, essas práticas, elas são, sim, globais, então, de certa maneira, ela não está olhando o código brasileiro, mas o código brasileiro, né, e de outros países, eles tem uma mesma base, né, uma mesma referência, uma mesma inspiração. Então, aqui você tem os detalhes, né, da estrutura de governança, né, que é a administração, né, o conselho, né, o grupo de diretores, e por aí vai,
né, além de relatórios, né, então pensando nos princípios de transparência, de equidade, então está tudo disponível aqui. Então fica, para você que quiser conhecer mais sobre esse assunto, fica a dica, né, e eu reforço até a sugestão de você olhar da sua empresa, né, entendendo que a sua empresa de repente tem capital aberto, né, para você conhecer mais sobre a empresa que você está inserido. Bom, muito bem, né? Mas aí você deve estar se perguntando, o cara ficou aí 10, 15 minutos falando uma parada, mas e aí, a governança de tecnologia, né? Bom, eu comentei agora há pouco com você que os princípios das boas práticas de governança corporativa devem alcançar toda a organização, inclusive a TI, né? Mas a gente precisa realmente definir o que é a governança da TI, o que é a governança da tecnologia da informação. Então, o seu questionamento faz total sentido. Se você digitar no Google o termo governança de TI, você vai encontrar diversas definições. Algumas são mais simples, outras são mais rebuscadas. Né? A gente até poderia dialogar aqui sobre o conceito, sobre a evolução do conceito, sobre as definições que são usadas. Inclusive eu já tive a oportunidade de lecionar, né, disciplinas relacionadas com governança de TI, até uma disciplina de governança de TI, mas esse não é o nosso objetivo. Né? Então eu vou evitar a divagação, né, mais do que de repente eu possa divagar, e eu vou voltar para o glossário do Gartner e da Forrester, né, que trazem definições que são bem coerentes, são bem sucintas e bem coerentes. Mas se você quiser se especializar no tema, eu recomendo que você busque o COBIT, né, que está hoje na versão 2019, que ele traz um framework que é direcionado para a governança de TI em toda a empresa. Então, na versão de 2019 do COBIT, ele realmente pegou essa coisa do Enterprise Governance Technology. Né? Então, é uma referência bacana, caso você queira se aprofundar, né, entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas vamos lá, né, pegar aqui as definições do Gartner e da Forrester sobre esse assunto. Bom, aqui eu estou projetando a definição do Gartner, né, que ele fala sobre governança de TI, né, que é definida como o quê? Como processos que garantem o uso eficaz e eficiente da TI para permitir que uma organização atinja os seus objetivos. E aqui vale a gente destacar, eficaz e eficiente, né? Ou seja, atingindo os resultados esperados da forma correta. Então, é um ponto, né, um conceito bem simples, né, eles trazem de uma maneira bem simples, bem objetivo, o glossário do Gartner, mas é legal a gente refletir sobre a questão do eficaz e eficiente, né, porque não basta eu somente atingir o resultado, eu preciso atingir de uma maneira bacana, de uma maneira correta, com qualidade. Então aqui até dialoga, né, quando a gente pensa ali nos princípios da governança, aquela coisa da transparência, da sustentabilidade, do accountability. Então tudo isso está amarrado com essa pensar em eficácia e eficiência. E agora trazendo a definição da Forrester. Então a Forrester traz o seguinte como definição da governança de TI, que são as políticas, estruturas e processos que facilitam o financiamento e a alocação de recursos, a gestão de riscos e a medição necessárias para fornecer estratégias tecnológicas que são eficazes. Então ali até um pouquinho mais rebuscada essa definição, né? Eu acho que a definição do Gartner é mais direto ao ponto, mas é interessante que ele, nessa coisa rebuscada, acaba sendo um pouco mais abrangente, porque, de fato, né, a governança de TI, ela entra nessa coisa de política, questão de estrutura, questão de processos, fala muito sobre a questão do investir, do pensar, né, na alocação dos recursos, né, financeiros da TI, né, e essa alocação da forma correta, considerando os riscos que acontecem, né, e, obviamente, né, eu preciso ter um controle. Então, controle através de indicadores, através de medição, através de acompanhamento, para que eu possa, né, ter uma estratégia que é eficaz, né, uma estratégia que é eficiente. Então, é uma definição mais rebuscada, mas que se conecta muito, né, com o que é a governança de TI. Bom, então, se a gente pega essas definições, né, e tenta pegar os tópicos, né, o que abrange, né, é sobre o que a governança de tecnologia. Então, a governança de tecnologia é sobre um uso eficaz e eficiente da TI. Então, lembrando, então, uso eficaz e eficiente, atingindo os resultados esperados, atingindo da maneira correta, atingindo com qualidade. Então, esse é um ponto importantíssimo, né, quando a gente pensa aqui no atingimento, né, no uso, né, da tecnologia da informação. Um alinhamento, né? Então a governança da TI é sobre esse alinhamento com a estratégia e com os objetivos da empresa. Então é legal, é importante a gente refletir,
na tecnologia da informação, né, como uma coisa que não é descolado, né, não dá para correr de forma independente, né, não dá para pensar, não, porque a galera de TI, né, é uma galera diferenciada, né, no que diz respeito a, pô, tá sempre se atualizando, né, as outras áreas da empresa não é bem assim, porque isso não é real, isso não é real, né, de dentro da dinâmica da organização, né, uma que a tecnologia está inserindo em tudo, né, mas não é por isso que a tecnologia é a coisa mais importante, porque cada área tem ali o seu papel, a sua necessidade de atualização, a sua importância, então por isso que o alinhamento ele é fundamental. Né? A TI não pode ser uma área deslocada, né? Uma área somente simplesmente destacada do resto da empresa. Né? E também a governança de TI ela diz respeito à definição de papéis, responsabilidades e processos. Então precisa ter ali uma estrutura, né, uma organização, e esse é um outro ponto que é desafiador, porque né, dentro de TI a gente quer ter contato com tecnologia. Né, eu quero colocar a mão na massa, eu quero estar no rock and roll do negócio, né, eu quero ver a coisa acontecer. Inclusive, né, dentro do cenário né, de TI, tem a galera que gosta de estar ali atuando em incidente, vendo a coisa acontecer, né, resolvendo incidentes, o pessoal gosta de estar apagando incêndio. Né? Mas né, precisa ter uma estrutura que suporta tudo isso. Né? Papéis definidos, responsabilidades definidas e processos definidos, né? Permitindo que os investimentos eles sejam né, alocados da maneira correta, permitindo que eu tenha o accountability definido, porque se eu não tenho a clareza dessas definições, quem que é responsável pelo quê? Eu não sei. Aconteceu, teve um incidente aí, pô, eu resolvi vários, mas esse aqui passou batido, mas não a responsabilidade não é minha. Então, essa definição de papéis, responsabilidades e processos permitem que realmente esse uso eficaz e eficiente da TI ele aconteça. Então, a governança de TI é também sobre isso. Assim como é sobre medição e controle da TI. Né? Um tema importantíssimo. Né? A TI dentro dessa dinâmica de não ser uma coisa descolada do resto da empresa, eu preciso ter medição, eu preciso ter controle da TI. Né? Junto ali com toda a definição de papéis, responsabilidades, processos, é fundamental ter ali a medição e o controle e na linha, vamos lembrar dos princípios da governança corporativa, preciso ter transparência. Então não é algo que eu vou medir, controlar e guardar comigo. Né? Tá aqui só comigo. Não, eu vou divulgar, tenho que ter essa transparência, tenho que mostrar né, para a organização o que está acontecendo. Seja eu estou atendendo ou não estou atendendo. Né? Não, pô, como eu tenho acesso à base aqui, esse indicador esses SLAs estourados aqui, pô, vou tomar uma bronca, deixa eu dar uma ajustada nesse número, não. Né? Então, veja o quanto que quando a gente fala dos princípios de governança corporativa que ele passa por toda a organização, passa também pela TI. Então, e a transparência, é uma accountability. Né? Então, é correto pegar e alterar essa informação? Né? Então, governança de TI é também sobre a medição e o controle da TI, e obviamente, né, quando a gente fala do alinhamento, quando fala de uso eficaz e eficiente, quando fala de papéis, responsabilidades e processos, eu estou passando também por toda a divulgação disso, né? Não é somente medir, controlar e guardar essa informação, mas propagar para toda a empresa. Aí você pode estar, beleza, entendi governança corporativa, entendi governança de TI, mas por que eu preciso me preocupar com essa parada toda, né? Então, assim como tem vários artigos, né, vários materiais que abordam né, a definição de governança de TI, tem muito material, né, inclusive artigos acadêmicos, né, que você consegue achar lá no Google Acadêmico, outras bases né, de artigos acadêmicos que falam sobre a importância da governança de TI dentro da organização. Mas eu vou focar na importância para o nosso contexto, na importância para a plataforma ServiceNow. Então, por que nós precisamos nos preocupar com isso? Bom, ServiceNow é uma solução ampla, é uma solução robusta e, consequentemente, ela é cara. Né? É algo que a gente, dentro dos diálogos, né, talvez você que está assistindo a gente já tenha conversado, né, e é uma coisa que a gente acaba falando bastante, né, que não dá para a empresa tem que saber por que ela está adquirindo a plataforma ServiceNow, porque ela é cara. Né? Então,
não é uma empresa pequena, né? Ah, não, eu quero ServiceNow, tal, mas fala, pô, será que cabe, né? Porque é uma solução muito ampla, uma solução robusta, né? Então, por esse motivo, a plataforma ServiceNow precisa de um modelo de governança que é dedicado, né? Então, é algo que vale, né? Quando a gente conversa sobre isso, vale para qualquer solução desse porte. Né, então, eu até citei lá atrás, né, no modelo, né, de governança que pode ser aplicável a outros, ou que talvez possa ser adaptado para ser aplicado em outras plataformas, porque realmente a gente está falando de plataformas que são robustas, que são amplas, né, que são caras. Então, eu vou pensar, ela está dentro do contexto da governança de TI, está dentro do contexto da governança corporativa, mas é importante pensar no modelo de governança dedicado. Então, aqui, para poder evoluir um pouco mais, né, nessa explicação, eu projeto para você o Capability Map da plataforma ServiceNow. Eu vou disponibilizar o link para esse material, ele está disponível, eu vou citar, né, tem dentro do nosso pilar metodologia, eu vou falar sobre o Now Create. Né, e dentro do Now Create, um dos ativos disponíveis é o Capability Map da plataforma, que é um material que a ServiceNow atualiza a cada versão e que mostra todas as suítes e aplicações que compõem a plataforma ServiceNow. Então, olhando essa imagem, a gente vê que a plataforma ela realmente é muito ampla, é muito robusta. Então, pode ser que a minha empresa, né, que eu tenha adquirido aqui, as aplicações relacionadas à gestão de serviços. Implementei gestão de incidentes, problemas, mudanças, requisições, catálogo de serviços, base de conhecimento, mas eu tenho aqui um universo de coisas que eu posso utilizar, mesmo sem adquirir novas suítes, que eu preciso pensar em como eu vou fazer isso. Eu vou implementar, legal, já estou utilizando, mas como que eu evoluo para usar, né, por exemplo, o Service Level Management, para usar um CMDB de uma maneira mais ampla, mais madura, ou, por exemplo, né, injeção de incidentes, que esse é um caso bem, que acontece muito, né, dentro da aplicação de gestão de incidentes, tem, né, ali uma aplicação, né, dentro da suite ITSM, perdão, né, junto com gestão de incidentes, eu tenho lá o Major Incident Management, né, que é um plugin, uma aplicação que ela vem por padrão desabilitada, ela não vem instalada por padrão, porque nem toda empresa tem esse processo, né, e realmente é uma aplicação que, para ativá-la, eu preciso pensar no processo, mas por isso que é importante saber que ela existe e saber, poxa, quando que eu vou ativar? Eu vou usar? Como que eu vou usar? Então, quando a gente pensa ali na governança da plataforma, permite que eu reflita sobre isso. Como que eu vou aproveitar e explorar esse investimento que eu fiz na plataforma ServiceNow? Então, é um dos tópicos que compõe. Poxa, como que eu vou pegar e aproveitar o valor até no máximo? Né? Fiz o investimento, a plataforma é robusta, ela entrega tudo o que promete. Legal, como que a gente vai fazer o uso disso? E é claro, né, que aí tem os outros temas aqui que são tão importantes quanto, que é pensar a questão de segurança, então hardening, então tudo isso compõe toda essa estrutura de governança que ela é necessária para a plataforma ServiceNow. Então essa plataforma ela é robusta, é uma plataforma que é cara, é uma plataforma completa, então por esse motivo é necessário pensar no modelo de governança dedicado. Isso, obviamente, usando, né, então ali o que é soberano na organização é o modelo de governança já definido para TI, o modelo de governança corporativo, mas a partir disso eu desdobro para o modelo de governança que é dedicado para que eu possa realmente aproveitar, né, tudo que a plataforma ServiceNow traz. Um outro motivo para que reforça nossa preocupação com esse assunto é compliance. Né? Então imagina, né, se aí na sua empresa houvesse uma auditoria das instâncias, né, uma auditoria da instância de produção. Como que seria? Né? O que o a auditor encontraria? Isso é algo mais comum do que a gente imagina, né? Dependendo aí do segmento, né, que você atue, o tipo de empresa que você atue, é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Né? Essa coisa de auditoria da instância, eu já enfrentei em todas as empresas por onde eu passei, né, como cliente ServiceNow, eu passei por auditoria, né, então mesmo que a plataforma ela seja ali pode ser considerado um sistema satélite, né, um sistema que faz parte do core ali, da cadeia de valor, né, da empresa, né, é um sistema ali satélite, né, ele acaba sendo escopo de auditoria por conta das informações que fazem parte, né, ali dos registros. Por exemplo, registro de mudança, registro de incidente.
Então, isso pode ser escopo de uma auditoria. Então, por esse motivo, é importante pensar na governança da plataforma. E um outro motivo, né, que a gente pode citar aqui, que é o fato da TI departamental estar de volta, né? E eu digo, né, eu gosto de brincar nessa coisa da TI departamental porque há alguns anos, né, décadas, né, talvez, na verdade são décadas mesmo, a gente, né, tinha ali, né, o departamento, tinha a sua área de TI, e algo que não deu, assim, ocorreram vários problemas, né, a gente via muitos problemas em função disso, a descentralização, mas uma coisa muito bacana que veio junto com essas plataformas, né, e no caso o ServiceNow, né, com essa ideia, né, do conceito do Application Platform as a Service, né, é a possibilidade de realmente fazer isso acontecer da forma correta. Então tem uma plataforma que as pessoas elas não precisam ser devs pro, né, usar ProCode, né, ser especialista em JavaScript, numa linguagem de programação, a pessoa consegue, né, ali através de um conhecimento, não é um conhecimento básico, mas através de um conhecimento que não é tão específico uma linguagem de programação, a pessoa ela vai conseguir criar aplicações. Então, essas plataformas viabilizaram, né, que é o desenvolvedor cidadão, né, o Citizen Development, né, aqui o surgimento dos Citizen Developers. Só que a partir disso, a gente tem essa necessidade de se preocupar também com a governança. Tanto que eu estou projetando aqui um material que faz parte também do Now Create, né, eu vou disponibilizar o link dele também na descrição do vídeo, que é o Citizen Development Model. Tem vários outros documentos, né, que ajudam na implementação desse modelo do Citizen Development, mas esse é específico, né, o Citizen Development Model, que ele traz, né, inclusive um modelo de governança, né, para pensar, né, na estrutura do programa, né, para que ele funcione, para que ocorra de uma forma bacana para a empresa, né, mas a gente precisa pensar na governança de uma maneira ampla, né, não somente no contexto aqui do programa do Citizen Developer, né, porque além disso, o que deve acontecer na prática, né, o rock and roll acontecendo? Ali a empresa ela se encanta com a ideia, né, de poder dar esse poder para as pessoas criarem suas aplicações. Então é desafiador, né, a gente conseguir entrar e falar, não, mas precisamos pensar aqui no modelo de governança, né, tem toda uma estrutura que a gente precisa pensar aqui, né, um centro de excelência, tá, essa coisa toda, né, porque a empresa já quer ver o valor daquilo, ela quer fazer acontecer. Então acaba, né, sendo ali muitas vezes uma função, né, da pessoa que está como sysadmin, como platform owner, se preocupar com o mínimo ali da governança, né, e aí é importante, né, pensar na governança não somente no contexto do Citizen Development, mas no contexto da plataforma como um todo. Então aqui eu listei 3 motivos, poderíamos falar sobre outros, né, motivos, né, que compõem aqui a importância de nos preocuparmos com isso, mas eu penso que esses 3 eles são não os mais importantes, mas que saltam, né, muito com o que a gente está vendo no momento, né, no que diz respeito à plataforma ServiceNow. Muito bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a governança da plataforma versus a governança das instâncias, né, mas, né, eu vou, né, deixar aqui fazer uma pausa, né, para você se hidratar, né, e talvez quando você voltar, né, já vai estar a série de vídeos já vai estar publicada. Se você assistiu imediatamente após a publicação no YouTube, né, como eu citei lá na apresentação, eu estou disponibilizando as duas primeiras aulas, os 2 primeiros vídeos, e eu vou publicando ali a cada 15 dias, a cada 20 dias, né, mais aqui 2 aulas, né, até a gente conseguir fechar aqui o treinamento. Então pode ser que você está acessando aqui imediatamente após a publicação, então vai ter um intervalo, né, um intervalo até a publicação do vídeo seguinte. Se você está assistindo, né, quando eu já tiver publicado a série completa, então fica aí o convite para você dar uma relaxada e voltar, né, depois aí para assistir o nosso próximo tópico, né, onde a gente vai falar um pouco sobre governança da plataforma versus governança das instâncias. Mais uma vez, agradeço muito a sua audiência, espero que esse conteúdo, né, você tenha gostado do conteúdo, e aguardo você na nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.